Sou o pastor Natalino Leonel, presidente da APEP, Associação dos Pastores Evangélicos Pentecostais. E nos dias de hoje a necessidade das igrejas estarem atualizadas de acordo com o fisco e também ao INSS. Nós fizemos uma parceria com o Escritório Solução, aqui está o Flávio, que vai estar falando, sobre as necessidades dos pastores estarem em dia, principalmente na questão da aposentadoria. Flávio, o que o pastor precisa fazer para se aposentar? Pastor Leonel, uma satisfação estar novamente aqui, podendo dar algumas orientações. A questão da aposentadoria do pastor depende do seu recolhimento, do recolhimento que ele faz com a Previdência Social. Então, às vezes, quando ele desempenha só atividade pastoral, ele tem que se preocupar em fazer o recolhimento do INSS. Porque o INSS, a forma de trabalho ou o vínculo que o pastor tem com a igreja, não é um vínculo empregatício, ele também não é considerado como autônomo. Então, o pastor ele tem um tratamento específico pela legislação previdenciária. Então, ele deve fazer o recolhimento e ele é o responsável por esse recolhimento. No caso, a igreja, ela não tem nenhuma obrigação de fazer nenhum recolhimento da parte dela e também não fazer nenhuma retenção da parte do pastor. Então, o que ela paga para o pastor a título de sustento pastoral, isso não há nenhuma incidência da parte previdenciária. O pastor, por sua vez, ele deve escolher um valor entre o mínimo da tabela, que é o salário mínimo, e até o valor máximo da tabela e fazer um recolhimento mensal. De acordo com esse recolhimento, ele terá os benefícios, todos os benefícios, porque ao se fazer o recolhimento da Previdência Social, não apenas terá o benefício da aposentadoria, mas ele pode ficar doente, ele pode precisar de um auxílio-doença. Se for mulher, ela pode ficar grávida e ela vai ter o benefício do salário maternidade, ou seja, os benefícios todos previdenciários serão concedidos de acordo e na proporção do recolhimento mensal que se faz. Inclusive, Flávio, o pastor ele não tem assim um vínculo empregatício, Então, praticamente, esse recolhimento é total responsabilidade do pastor ou da pastora, no caso. Exatamente. Por causa disso que eu já mencionei, como não tem, ele recebe um tratamento específico, um tratamento único, na verdade, perante a legislação previdenciária, a legislação trabalhista, então ele deverá fazer esse recolhimento por conta própria. Ele tem que fazer o recolhimento e através desse recolhimento ele terá o benefício. E se ele não fizer o recolhimento, ele que está perdendo, ele não conta para nenhum efeito, não fica perdido no tempo e sem nenhum amparo, porque isso deve ser a preocupação dos pastores, Deve se preocupar com o futuro, porque a gente nunca pensa no futuro, mas infelizmente nós envelhecemos, o tempo vai passando e na hora que às vezes nós mais precisamos de um amparo, a pessoa precisa mais de um amparo, no caso a Previdência está aí para isso, para ele ter uma aposentadoria, para ter um resguardo, a própria família dele, então ele terá se ele fez as contribuições devidas. Inclusive também tem agora a questão da Previdência Privada também, Como entra essa questão? Previdência privada, ela funciona mais como uma poupança a longo prazo. Pela experiência que eu tenho de pessoas que fazem previdência privada, eu vejo que para a pessoa depender de uma previdência privada, ela tem que ser bem controlado, Ele deve ser bem, ter um planejamento e cumprir esse planejamento. O que a gente nota muitas vezes é que a pessoa faz um plano de previdência privada, só que a previdência privada, diferentemente da previdência oficial, a pessoa pode fazer o saque quando ela quer. Então, a primeira necessidade financeira que ela tem, ela acaba fazendo um saque e aí foi embora a previdência, É verdade. Então, é algo de longo prazo e a diferença, eu sempre falo isso, que a previdência oficial é a melhor que tem. Porque a previdência privada, você vai usufruir do fundo que você fez através de depósitos. Por isso que tem que ser persistente. Então, eu faço um plano, a pessoa faz um plano para depositar determinado valor por 20, 25 anos. No final desse período, ele vai ter um fundo. E esse fundo é o valor que ele depositou. Então, à medida
que ele deposita mais ou menos, ele vai ter o fundo. E lá na frente ele vai usufruir desse fundo, podendo convertê-lo numa aposentadoria por um prazo determinado e um valor determinado, e aí depende da quantidade que ele tem nesse fundo, ou ele pode ir sacando do fundo de acordo com a sua necessidade. Necessariamente ele não precisa converter esse fundo de previdência privada em um plano de aposentadoria. Mas de qualquer forma exige muita disciplina, não é mesmo? Mas para nós estarmos encerrando aqui, a gente volta a falar mais uma vez da questão da instrução normativa da Receita Federal para a ECD, Escrituração Contábil Digital. Como está indo aí esse procedimento, como os pastores estão vendo essa situação da escrituração contábil digital? Sobre a escrituração contábil digital, que é uma obrigatoriedade a partir de 2014, muitas igrejas procuraram para fazer a regularização, mas muitas ainda nós sabemos que precisam fazer a regularização da igreja, não estão entregando as declarações da IPJ normalmente, não estão fazendo escrituração contábil, e esse ano há a obrigatoriedade da escrituração contábil digital, que é aquela feita por um contador, assinada digitalmente e entregue à Receita Federal. Isso será entregue o ano que vem, mas nós já estamos aí praticamente no meio de 2014, isso já é uma obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro. Então, quem não fez tem que correr para deixar a sua situação fiscal em ordem, porque senão a multa realmente é muito pesada para quem não fizer essa entrega o ano que vem. Muito bem, estamos aqui então, juntamente com o Flávio, para dar todo o apoio a você, pastor, pastora, líder, apóstolo, líder de igreja, que tem o CNPJ no seu nome, é sua responsabilidade. Procure aqui o Escritório de Solução. Vamos deixar o endereço, telefone, Flávio. O Escritório de Solução ele fica na rua Monsenhor Claro, 871, quase na esquina da Duque de Caxias, em frente ao Hospital de Base. O telefone é 3878-1212, mas se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, nos procure, nós teremos uma satisfação em resolver o problema, em mostrar a situação e estamos à disposição para quem desejar. Muito bem, então não perca aí, participe, é uma forma especial aqui da APEP, né, em parceria com o Escritório de Solução, que tem aí também um tratamento especial para igrejas e pastores. Isso mesmo, marque um horário, vem aqui no horário mais bom para você, o horário que você tem disponível, nós agendaremos um horário e faremos as explicações e o atendimento que você merece. Solução Assessoria Contábil e Fiscal. Com mais de 20 anos no mercado, a Solução Assessoria vem se destacando na área de assessoria fiscal, contábil e tributária para empresas de diversos segmentos do mercado. O sucesso deve-se principalmente ao constante aperfeiçoamento e atualização dos sócios e colaboradores, bem como ao atendimento personalizado dispensado aos seus clientes. Além dos serviços comuns de assessoria empresarial, a Solução oferece serviços a profissionais liberais, empregadores domésticos e contabilidade eclesiástica. Solução Assessoria, sinônimo de seriedade e competência. Rua Monsenhor Claro, 871, Centro, Bauru. Fone 3878-1212. Acesse o site www.esolução.net. O Café é um novo conceito de cafeteria. Possui uma livraria com diversos títulos de livros cristãos para todas as idades. Além de uma biblioteca para leitura no local, dispõe de um ambiente agradável, totalmente climatizado, equipado com Wi-Fi livre para uso de seus frequentadores e um local de oração. Bu Café, Rua Ezequiel Ramos, 1304, também na Rua 13 de Maio, 1708. Bu Café, um novo conceito de cafeteria. Fone 3208-2242.